Pessoal, estou mostrando aqui já para vocês os livros do Ilan Breman. Olha só, vários livros. Vamos sortear 10 desses livros amanhã, dia 22 de janeiro, no encerramento dessa 12ª Semana Rede Pedagógica. Para se inscrever, basta você ir em www.redepedagogica.com.br. Começa agora o minicurso Histórias, Psicologia e Socialização com o escritor Ilan Breman. Já vou introduzir a apresentação da trajetória dele como escritor de sucesso. Hoje o Ilan, gente, é o escritor, não é, um dos mais consagrados, mais premiados do Brasil e também com vários livros publicados no exterior. Pois é, estamos aí, Ilan. Voltamos. Voltamos. Então vamos lá. Eu estava falando que tudo, de volta com você, tudo a gente começa, né? A gente começa pelo começo. Eu falei que era um pleonasmo, né? A gente começa pelo começo. E o começo, né, na educação, acho que não só na educação, o começo de tudo, né? São os bebês. Eu estava comentando que tem uma visão do mundo dos bebês, ainda no Brasil e alguns países, uma visão um pouco assim que bebê, criança pequena, bebezinho, não é tão importante quando a gente fala de educação, de socialização, quando a gente fala de psicologia, isso deixa eles crescerem mais, a gente vê o que dá. Isso é um erro absoluto, absoluto, quando a gente fala de novo de psicologia, de socialização, quando a gente fala de educação, começa na verdade, na gestação. Começa na barriga, na concepção, na gestação. Está tudo ligado ao que vai vir depois né, desse bebê vir para o mundo. Né? Então, assim, por exemplo, uma boa alimentação na gestação, a gente tem já pesquisas mostrando isso, né? Uma mãe com poucos percalços, né, nos 9 meses, percalços emocionais, percalços né, de alimentação e outras coisas, mas vai trazer à luz já um bebê mais fortalecido. E ao contrário também é verdade. Então, assim, e alguns países já tem isso muito claro. Aqui no Brasil a gente precisa reforçar. Então, quando a gente vai começar a falar de educação, eu quero começar a falar dos bebês. Né? O bebê, ele é um ser, quando ele nasce da barriga da mãe, ele, diferente de outros animais, Edivaldo, quando uma girafa nasce, ela já nasce girafando. Quando um gato nasce, ele nasce gatando. Quando um cachorrinho nasce, a minha querida cachorrinha Daphne nasceu, ela já nasceu cachorrando. O que significa isso? Significa que os animais, quase todos, mamíferos, quando eles já nascem com habilidades meio que para sobreviver. Quem já olhou documentários e viu uma girafa nascendo, ela nasce daquela altura imensa, né? Você imagina a altura da girafa. E ela já nasce e passa um pouquinho e começa a andar já. Começa a andar. Se não andar, ela morre. Se não andar, vai vir um leão, vai comer a girafa. A mesma coisa é uma égua com seu filhote. Nasce né, o cavalinho e sai a placenta e o cavalinho já começa a andar. Então, assim, os bebês, né, mamíferos, de tudo que é tipo, eles já nascem com muitas ferramentas de sobrevivência. O bebê humano, não. O bebê humano, ele nasce, como diria Aristóteles, ele não nasce pronto. O ser humano não nasce pronto. Isso é uma fala de um filósofo que não conhecia ultrassom, que não tinha noção como que acontecia a concepção humana. Não sabia, eles não sabiam. Espermatozoide, óvulos, eles tinham hipóteses, não sabiam. Mas ele já tinha essa noção, por isso que é um filósofo, que quando um bebê nasce, um bebê humano, diferente do cavalo, da girafa, do cachorro, o bebê humano não nasce pronto. E porque ele não nasce pronto, completamente desprotegido, completamente necessitando do outro, é que entra o papel do professor, do educador, do pai, da mãe, da comunidade humana que vai fornecer os elementos fundamentais para esse bebê se tornar humano.
se tornar um ser humano. Isso é tão, mas tão real, que isso é comprovado, por exemplo, quando temos casos, que são casos que existiram, gente. E ainda existe, às vezes aparece de vez em quando um caso desse, é bem raro, mas antigamente era muito mais comum. Casos de bebês que se perdem em florestas, quer dizer, naufrágios, aí um bebê para numa floresta, os pais morrem, está na floresta, tá sozinho. E esse bebê é criado por animais. Isso existe, gente, aconteceu, criado por animais. Lendas existem a respeito disso, mas existem histórias verdadeiras. Esses bebês afastados da sociedade, ou seja, na natureza, viram bichos, não vira como, né, como criança normal, ser humano normal que vai, não vira bicho. E quando ele é encontrado, essa criança, Mowgli, né, ela é encontrada, ela precisa ser reeducada para entender o que é a civilização, o que é o ser humano, senão vira bicho. Existem casos de crianças que ficaram isoladas, por exemplo, por maus tratos ou por, né, tem um caso chamado Casper Hauer, é um caso muito famoso, estudado, de uma criança que ficou a vida inteira pequenininha, desde bebê, presa num lugar sem adultos, vira bicho, vira bicho. E para poder reaprender a ser gente, precisa dos outros. A socialização é o que torna o bebezinho ser humano. Só falando, Tarzan é jogar com isso, joga com isso o Tarzan, né? De uma forma novamente mítica e tudo mais, né? Então, assim, novamente, quando o bebê nasce, e já na gestação, vamos falar do bebê nascendo, a gente tem que já prestar atenção para esse ser e saber da importância que isso tem. Então, conseguindo a parte que a gente ainda, no Brasil ainda tem dificuldade disso, mas conseguindo a parte básica, que é ter leite para esse bebê. Precisa ter leite. É o básico. Não adianta falar de. Gente, não adianta falar de educação, falar de escola, falar de história, se o bebê não está nutrido. Em primeiro lugar, comida, né, galera? Saco vazio, não fica em pé. Então, às vezes a gente viaja na maionese, fica falando de coisas, nossa, sofisticadas, e não sei o quê, e Aristóteles, e blá, blá, blá. Eu vou lá, mas primeiro tem que ter o básico. O próprio Aristóteles dizia que para filosofar, você precisa ter o básico garantido, precisa pagar as contas, ter os boletos pagos, comer todo dia, tomar banho, ficar limpinho, né? Ter higiene, para depois poder filosofar e entrar no mundo maluco que a gente entra. Então, para as nossas crianças aqui no Brasil, essa que é a dificuldade do Brasil, né? O Brasil tem essa dificuldade. Que a gente tem que falar sobre educação, tem que falar sobre essas coisas tão importantes que a gente vai falar hoje, mas tem que falar um pouco anterior também, que não adianta a gente falar sobre educação se o menino não se alimenta, se o bebê não tiver uma boa alimentação, não tiver com todas as vacinas em dia, se esse bebê não tiver um médico bom para atender ele em caso de diarreia, em caso de doenças que os bebês têm, a partir do momento que a gente trata, né, essa parte básica do ser humano, vamos partir para a segunda parte, né, que é o que a gente vai falar agora, mas sempre sabendo isso, né, que a primeira parte tem que estar garantida. Tem que estar garantida. Esse bebê tem que estar bem de saúde. Porque a gente tem pesquisas, Edivaldo, mostrando o impacto que tem a falta de saneamento básico com a aprendizagem. Edivaldo, falta de privada afeta a aprendizagem da criança. Então, sem saneamento básico, a educação fica bem complicada, bem complicada. E é mais uma carga em cima do professor, mais uma carga em cima da escola, porque já tem pesquisas mostrando de como que isso afeta o cérebro da criança, como prejudica o desenvolvimento dela, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, emocional. Então, assim, brigar, em primeiro lugar, para ter esse básico é uma briga constante nossa aqui no país, uma briga constante, né? A escola no Brasil, a gente fala muito, a escola no Brasil é diferente de os Estados Unidos, de Portugal, de Espanha, de uma Finlândia, de uma Coreia do Sul. A escola no Brasil é muito além da escola, da socialização, da aprendizagem. A escola no Brasil é sobrevivência, né? É maluco isso, né? Mas a escola no Brasil é sobrevivência física. Porque às vezes se não está na escola, não come. Se não está na escola, não tem um banheiro decente, ou não tem alguém que identifica alguma doença para poder encaminhar para o médico. A escola, ela é um lugar onde talvez, se você não está na escola, a gente não identifica uma agressão física, um abuso que você está sofrendo. Então, a escola brasileira, ela é muito mais do que só uma escola da aprendizagem. Tomara que lá no futuro isso não precise ser assim, mas hoje é assim.
Então, é por isso que ela é mais complexa, né? A educação no Brasil, ela é tão complexa. Então, vamos imaginar que essa parte está feita, né? Essa parte básica está realizada. Quando as crianças são bebês, a principal fonte de alimento para o cérebro dela, tirando a questão do alimento físico, é o que eu chamo de alimento simbólico, é o que vai potencializar, vai bombar o cérebro desse bebê, vai bombar o cérebro dele, bombar. É a linguagem. Linguagem, Edivaldo, é tudo. Tudo é linguagem. Tem uma psicanalista francesa que eu gosto muito, que chama Françoise Douto, que tem um livro que chama Tudo é Linguagem. Essa bibliografia da Françoise Douto, depois se o pessoal quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho lá no meu link, tem lá a bibliografia dessa Françoise Douto. Tudo é linguagem. Mostra a importância da linguagem na vida da criança. Então, assim, sendo tudo, né, tudo é linguagem, ou seja, a linguagem é o alimento da criança, as vozes dos pais, do pai, da mãe, do cuidador, da creche, né? Essas vozes que vão introduzir essa criança no seio da comunidade humana, no silêncio, a criança não se torna humana, no silêncio. É muito difícil, né, nesse silêncio. E quando falo silêncio, assim, mas e as crianças que não ouvem? Tem a linguagem dos sinais, tem outro tipo de linguagem. Quando falo do silêncio, é o silêncio da linguagem, é a falta da linguagem, ou seja, um lugar onde não existe troca, né? Linguagem é som, mas também linguagem pode ser sinal, mas é linguagem. Então, assim, existe há muitos anos eu li uma pesquisa horrível, gente, uma pesquisa horrível super interessante, mas horrível como ela foi feita. Foi uma pesquisa bem antiga, não sei quantos décadas, bem no começo do século XX, já uma pesquisa, acho que foi nos Estados Unidos, não consigo localizar bem o lugar, faz muitos anos que eu li essa pesquisa, fizeram um grupo de crianças, olha que horror isso, esse tipo de pesquisa hoje nunca seria feito, mas era um grupo de bebês, onde o pesquisador mandava que os cuidadores desses bebês, era em orfanato isso, esses bebês fossem alimentados normalmente e trocados, a higiene, super importante a higiene, né? Então, a higiene, as fraldas, super, né, limpinhos. Só que ele disse para os educadores não conversarem com os bebês, ou seja, não ter troca de linguagem. Que coisa mais absurda dessa história. Não ter troca de linguagem. Então, ou seja, essa era um grupo. Outro grupo disse, não, você vai dar o leite, vai dar a higiene, vai conversar, vai cantar, vai falar bastante. E começou a acompanhar esses grupos. E por incrível que pareça, e hoje em dia a gente sabe por que isso acontece, antes a gente não tinha tanta noção científica, hoje se sabe muito mais, mas os bebês que eram limpos e alimentados e não ouviam as vozes dos adultos, ou seja, tinham um silêncio absoluto, começaram a ficar doentes. Fisicamente doentes, mostrando como que a linguagem faz parte da saúde mental da criança. Eu estou lembrando agora disso, eu lembro que quando eu trabalhei na extinta FEBEM, aqui em São Paulo, graças a Deus que foi extinta, virou hoje Casas Menores, né? Mas era um lugar que juntava todas as crianças e tudo mais, um horror. Isso tem muitos anos, isso tem quase 30 anos. E ficando velho, de fato. Ficando velho. E aí eu lembro que eu entrava no setor dos bebês e tinham lá duas educadoras, sei lá, por umas 50, 60 bebês. Era uma loucura, uma loucura. E elas não tinham tempo de falar com esses bebês. Era só mamadeira, era só trocar e falavam entre elas, não tinha essa coisa de falar, era muito difícil, dava dó de ver aquela situação. E os bebês, quando você entrava um adulto, queria te chamar a atenção de uma forma muito forte. Então eles sorriam, eles faziam de tudo para você se aproximar e começar a conversar com eles, que era uma coisa instintiva. E alguns bebês, eu comecei a reparar, tinham machucados, eczemas, machucados nos braços, né, no rosto. Aí eu perguntava para as cuidadoras, tadinhas, todas lá enlouquecidas, por que elas estão tão machucadas? O que é isso? E aí elas me falavam que os próprios bebês se machucavam, se arranhavam, porque eles descobriram, olha isso, olha a sabedoria do corpo, da mente, do ser humano, mesmo pequenininho. Elas descobriram, esses bebês, que quando elas se machucavam, elas eram retiradas do berço
levadas para a enfermaria e alguém passava pomada nelas. E quando passava pomada, fazia carinho. Quando passava pomada, conversava e cantava para esse bebê. Foi muito difícil. Eu fiz esse trabalho, passei um ano lá. Realmente foi bem complicado para mim. Eu sofri bastante, mas aprendi também muito. Então, assim, quando a gente tem bebês, a gente tem que alimentá-los de forma tão importante fisicamente como simbolicamente. Quem tem bebê por perto, quem tá aí, vai ser mãe logo, ou tem parente que tem bebê em casa, ou conhece pessoas que têm bebê, e essa pessoa não faz por mal, mas às vezes não sabe. Fala pouco com o seu bebê, canta pouco, brinca pouco, dê essa dica para ela. Cantar, brincar, contar para o bebê. Quando você fala do bebê, você fala do bebê recém-nascido. Recém-nascido, careca, sem dente. É isso, careca que nem a gente, Edvaldo. Bebê careca. Bem que as vestidas nasceram cabeludas. Às vezes tem bebê cabeludo. Bebê. Sim, bebê. Sim, cantar. E claro que tem muitas mães e pais que fazem isso de uma forma instintiva. E é muito bonito de ver. Muito bonito, Edvaldo. É lindo de ver. Porque às vezes você vê isso no mundo inteiro. Os pais têm as cantigas, e é uma forma que o bebê chama para isso. Mas tem algumas situações, como que a gente está vivendo numa que a gente chama de pós-modernidade, como diria um professor meu da USP, o pós-modernidade é de pozinho, Edvaldo. Pós. Né? Tudo virou pó, tudo virou fragmentado. Os pais, a gente está tudo enlouquecido, faltando grana, problemas em casa, correria, a pressão cada vez maior que existe no mundo, a violência, todo o rolo que a gente está vivendo no mundo atual, às vezes isso pressiona tanto uma mãe e uma família que isso que era uma coisa instintiva se perde nesse tempo. E você para de falar com o seu bebê, você para de cantar para o seu bebê, você para de contar histórias para o seu bebê. E esse bebê vai sentir isso e vai repercutir isso lá na frente. Palavras são alimentos, mas de tamanha nutrição. Vocês não têm noção. Tem tanta nutrição as palavras, mas tanta nutrição. E é por isso, por exemplo, que a Emília Ferreiro, ela falava das pesquisas que ela fazia no México, da importância, né, de falar com as crianças pequenas. Ela falava dos bebês com as crianças pequenas. Mas a Emília Ferreira falava muito sobre a questão da linguagem como uma potência para o conhecimento, para o cognitivo e para tudo, né? Pra vocês terem noção da importância que eu estou falando para vocês, que eu quero que vocês falem, aconselhem pessoas que têm bebês a fazerem isso, aconselhem. Eu vou contar um caso particular meu com os bebês para ver como que é isso. Isso é verdade, tem a ver com as histórias, né? É um caso que aconteceu há uns 30 anos atrás também, 25, 30, e eu estava no hospital público aqui em São Paulo, é um hospital muito conhecido, fazendo um projeto de humanização hospitalar, que é um projeto que a gente lia histórias para as crianças hospitalizadas. Crianças na quimioterapia, crianças na nefro, crianças na ortopedia, crianças no pronto atendimento, junto com voluntários. É um projeto muito, mas muito bonito. E chegou na minha mão alguns textos, naquela época, de um grande educador, um grande psicanalista francês, que fazia um trabalho muito bonito de ler histórias para as bebês. Naquela época, Edvaldo, eu, moleque com 20 e poucos anos, eu não tinha filhos, não era casado nem nada. A minha relação de bebês era conhecer bebês por causa de família. Eu não tinha filhos, né? Então, tudo que eu li no texto, para mim, era uma coisa teórica. Eu nunca tinha feito isso. O meu trabalho era muito com criança, que já falava, enfim, que andava. Eu sempre trabalhei com criança, mas com bebês, não. Só que eu fiquei tão encantado com aquele texto falando de como que os bebês gostam de ouvir histórias. Achei aquilo tão lindo. Então, eu falei, será que isso funciona? Será que isso é real? Bebê com isso é uma coisa estranha, né? Bebezinho, da história, né? Aí eu peguei esses textos, passei para o diretor do hospital, eu falei, eu quero começar a ler histórias com livros, gente, com livros. Ler histórias para os bebês.
Eu quero ler a história para os bebês. Ele me olhou com uma cara meio estranha, né? Você é maluco, esse cara é maluco, né? Esse moleque é maluco. Aí eu dei os textos, ele leu, adorou, falou, aí, pode pegar os voluntários aqui que você formou, pode ir lá. E a gente foi para Neonatal. Neonatal era um espaço onde os bebês estavam lá, bebês de famílias muito pobres, com muita dificuldade. Às vezes as famílias não podiam estar todo dia e estavam lá para fazer uma operação, uma cirurgia, ou já tinham feito ou iam fazer. Um lugar bem delicado. Aí eu fui para neonatal, a gente se vestiu todos, se limpou, tinha que se limpar de uma forma bem intensa e tem que fazer isso mesmo. A higiene nos livros. E quando eu entrei na neonatal, a enfermeira me brecou. A enfermeira-chefe falou, quem é você? Eu me apresentei, eu sou o William, de tal projeto. E eu queria ler história para os bebês aqui. Ela me olhou com uma cara assim, o quê? Vamos internar esse moleque, vamos levar ele para o hospício, né? Tem uma ala psiquiátrica aqui no hospital. Né? Amarra ele com uma, né? Imagina, né? Camisa de força, que maluco é esse, né? Vai ler para bebês? Falei, não, mas é um projeto assim, assado. Falei, não, vai ler nada. Ela me expulsou de lá. Falei, olha, então liga pro diretor. Falei, aquelas carteiradas básicas, né? Aí eu falei assim, bom, vamos tentar, né? Se o diretor conseguir falar. Ela falou com o diretor, eu vi ela fazendo, sim. Aí ela falou assim, tá bom, pode entrar, meio brava comigo. E começou a ficar olhando o que a gente estava fazendo. E eu dividi as voluntárias para cada espaço, né, que tinha lá na neonatal. E que eu nunca... Revelação aqui, gente. Revelação. Eu nunca tinha lido para bebês. Mas eu não contei para a enfermeira-chefe. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Não tinha experiência com bebês nenhum. Eu nunca tinha lido para bebês. E ela não sei o que ela imaginou, né? Que eu era tipo, o expert nisso, né? Eu não falei nada que eu era expert, só falei que era de tal... Eu tava já no hospital há muito tempo com as crianças maiores. Enfim, entrei numa sala, vi um bebê numa incubadora, eles chamam de isolete, que estava conectado com mangueiras, né? Com fiozinhos. E esse bebê de uns 5 meses não parava de se mexer, completamente incomodado. E na hora, Edvaldo, eu pensei assim, bom, segundo o texto que eu li, para fazer essa leitura de livros para os bebês, para ler livro, eu preciso chamar os pais, porque os pais precisam saber como faz isso depois, porque quando você faz isso, você ensina os pais. Aí eu falei assim, cadê os pais desse menino? Aí uma enfermeira que estava lá dentro da sala falou, esses pais não conseguem vir todo dia, eles moram muito longe, muito distante, não tem dinheiro para vir todo dia, eles vêm 2, 3 vezes por semana, os pais não estão. Eu falei, mas eu queria ler muito para ele. Aí de repente eu senti assim um bafo quente aqui atrás de mim, um bafo quente assim, era a enfermeira-chefe. Falou assim, eu vou pegar esse bebê para você, Ilan. Ai, meu Deus do céu. Ela tava muito brava comigo. Que tava invadindo o espaço lá. E com razão, né? Eu também acho que ficaria brava comigo mesmo. Aí ela falou assim pra enfermeira, sai, vou ficar aqui. A enfermeira saiu, a enfermeira-chefe abriu a isolete, pegou o menino, pegou uma cadeira, sentou. E o menino se mexia. E o bebê se mexia, incomodado. Aí eu peguei uma cadeira, sentei na frente dela e peguei um livro que a gente chama de livro dobradura. Pop-up. Livro pop-up. Que é livro que se mexe e tudo mais. E comecei a ler para um bebê. Ler para o bebê. Aí, as pessoas me perguntam muito, mas Ilan, como a gente faz para ler para um bebê? Tem voz especial? Pelo amor de Deus, né, galera? Né? Você vê um bebê, sua voz derrete. Não precisa fazer gargarejo, treinamento vocal. Você vê um bebê e você vai chegar para um bebê e vai ler que nem... Você é um psicopata que faz, né? Você vê um bebê, na hora que a sua voz vai relaxar. O bebê ele faz isso com o nosso cérebro. Isso é uma coisa cerebral. Mexe com citocina, com coisas, com hormônios, gente. Hormônios aqui dos cerebrais. O bebê ele é feito para isso, para você derreter, para você ter esse carinho. Porque senão a gente não aguenta. O bebê às vezes chora tanto, né? Que se não fosse fofo, né? A gente dá uns beliscão nele. Mas a gente não belisca o bebê porque ele... eu estou fazendo aqui uma leitura biológica da coisa, né? De pesquisadores. Ele tem um formatinho, ele tem uma forma de que ele provoca nos cuidadores uma coisa de proteção, de carinho, de proteção. Então, por mais que às vezes você vai ficar irritado, aí você vai olhar para ele e isso vai te dar, falando, não, eu vou dar um jeito para ele parar de chorar. Então, olhando para o bebê, você já derrete, você já faz uma vozinha gostosa e tudo mais. Aí comecei a ler esse livro com dobradura e o bebê não deu bola para mim. O bebê não deu bola para mim. Ele não fazia. Meu Deus, o bebê. Não. E a enfermeira-chefe me olhando assim. Esse cara tá maluco. Esse cabeludo, né? Era cabeludo. Esse cabeludo aí tá maluco aí, né?
Aí eu lembrei na hora também, porque eu sou uma pessoa que estuda. A gente estudar é muito importante. Estudar é muito importante, tá? Então, assim, como eu tinha lido muito texto desse psicanalista, eu comecei a lembrar que ele dizia assim, bebês gostam, prestem atenção, das histórias com ritmo, contadas. Não vai ser a dobradura, o efeito que vai pegar o bebê. O bebê gosta da voz do cuidador. E quando a voz é uma voz de uma história, é uma voz diferente. É uma voz diferente. Então, quando eu pego um livro, sei lá, o que cabe no livro, eu vou mostrar pro bebê e eu vou ler para ele, né, assim, o que cabe no livro? Uma pulga trapezista? Um dinossauro? Quer dizer, a entonação de voz e as palavras que eu uso no livro, o peso dessas palavras, como a frequência delas, elas são diferentes do dia a dia da criança, do bebê. E ele vai gostar disso, vai provocar coisas diferentes na cabeça dele. E eu falei, vou ler uma história para o bebê. Peguei uma história de Era Uma Vez e comecei a contar. Era uma vez, a blá, 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 blá. Fui contando. Eu conheci a história de cor salteada, fui contando, fui lendo. 5 minutos de leitura, o bebê parou de se mexer. Lembra que eu contei que estava se mexendo. E parou de se mexer. Passou mais um tempinho, mais 5 minutos, eu lendo a história, o bebê adormeceu no colo da enfermeira-chefe. A enfermeira-chefe olhou para o bebê, olhou para mim e disse: eu quero saber o final da história. Eu li o final da história para a enfermeira, ficamos grandes amigos. Li para a enfermeira a história, colocamos o bebezinho para dormir e nós dois aprendemos muito naquele dia. Eu e a enfermeira-chefe. Eu contei para ela, depois que foi a minha primeira vez que eu tinha lido para o bebê, ela riu tanto depois. Foi a primeira vez. Aquela experiência foi inédita. Depois a gente fez isso várias e várias vezes. Depois eu fiz isso milhões de vezes também em outros lugares também. Quando eu entendi a importância das histórias com bebês. Então, você não precisa terminar de ler a história para o bebê. Fique, o final, ela vai ficar traumatizada. Não. Essa experiência é uma experiência prazerosa, gostosa, contínua. É introduzir ela nas histórias, nas palavras novas, nos objetos novos. Quando ela tem 7, 8, 9, 10 meses, deixar o livro na mão dela, para ela explorar, para ela pôr na cabecinha dela, para ela pôr na boca. Depois ela vai entender que o livro faz você falar de coisas gostosas, então ela vai dar marcha ré e sentar no seu colo para você ler para ela a história. E tem muitos e muitos livros para bebês legais. Eu tenho uma coleção linda, adoraria que vocês conhecessem essa coleção, uma coleção que eu fiz com muito amor, com muito carinho, e é uma coleção que eu fiz por causa dessa minha experiência, pensando nessa experiência, uma coleção que chama Bebê Leitor. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplar aqui dele, né? O Tanque de Areia. Né? O Tanque de Areia. Mas também tem A Hora do Almoço. É um livro que é cartonado com pontas redondas. Eu fiz cartonado de propósito. Para a criança, se ela precisar pôr na boca, não tem problema, para pôr na cabecinha. E são assim, é um livro lindo, amoroso e tudo mais. Então, chama Bebê Leitor. Depois você entra no meu Instagram, depois você que está aí, entra no meu Instagram, no @ilan.brenman, e depois entra lá na Biblioteca Ilan Brenman, no meu link, e tá lá, a biblioteca, lá tá o Bebê Leitor. Agora eu vou lançar mais 2 livros dessa biblioteca com ursos. Era meu sonho ter nessa coleção livros. Adoro urso. Eu li muito livro de urso para as minhas filhas quando elas eram bebês. Eles adoram um urso, né? Então, assim, quando a gente fala de socialização, de novo, Edivaldo, a gente fala de socialização, começa com os bebês. E quando a gente fala de histórias, as histórias ajudam nessa socialização, nessa relação, nesse vaso comunicante entre o bebê e o mundo. O livro é uma janela para o mundo desse bebê e para essa criança posterior. Isso vai se abrindo. E, de novo, procurem variedades de livro. Variedades, diversidade
grades de livros para os bebês. Sim, sem falsa modéstia, gente, eu tenho, o Edivaldo conhece, mostrou isso, eu tenho muitos livros para esse momento, e com uma diversidade enorme. Então, vocês procurem depois lá no meu Instagram para vocês verem isso, né? E eu faço eles de novo, eu faço eles com muito amor, com muita delicadeza, escolhendo o ilustrador, assim, pensando junto com ele e revendo com a editora. A gente quer que seja uma experiência muito amorosa e muito afetuosa com esses pequenininhos, né? Para a gente poder fazer com que eles se alimentem disso de forma prazerosa, né? E que eles não cresçam sem isso, ou pior aqui, sem isso, que em vez de sem isso, que eles cresçam com as telas, que isso é pior ainda, né? Bebê e tela não combina. É uma coisa que a gente não consegue entender isso, né? Por mais que a gente ache que isso acalme, eles não combina. Bebê e tela não combina, faz mal. Isso já está dado, já está falado. Vocês vão ver daqui a alguns anos, vocês vão lembrar dessa live aqui, porque vão avisar, os médicos vão falar, não, tira as telas dos bebês, vai ser uma coisa que nem, né? Eu falo que a gente não dá feijoada, né, para um bebê. Alguém dá feijoada, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ninguém dá feijoada para um bebê. O bebê, ele mama primeiro, ou se não consegue mamar, se dá a mamadeira para ele. Depois tem a comidinha que é amassadinha, né, que é trituradinha, a papinha. Depois vem o sólido. É tudo um processo. Para o mundo simbólico, é a mesma coisa. O mundo simbólico precisa também dessas fases, né, da voz, da mãe, do cuidador, do pai, as histórias dos livros. Depois as telas. A tela para um bebê é a feijoada. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Você entendeu? Né? A criança ela precisa explorar, ela precisa crescer, e até ela, por que pareça, diminui ela fica presa, concentrada no estímulo visual, além de afetar a visão, afetar milhões de coisas, ela fica presa num campo visual paralisada, hipnotizada, porque é o que isso faz, hipnotiza o bebê, e o corpo dela é o oposto disso, e a mente o oposto, né? Ela é uma grande... Vocês sabem, né, gente? Vocês sabem, né, que a criança é uma grande pesquisadora. A criança, ela é uma cientista do mundo. A criança é uma cientista do mundo. Então, ela está o tempo inteiro pesquisando as coisas ao seu redor. E o celular diminui esse campo, né? Então, assim, um pouquinho de nada, tudo bem, mas é de nada mesmo, viu, gente? Um pouquinho de nada, né? Eu acho que é melhor ela assistir um filme do que tela de celular com coisa passando e pulando, e a propaganda, assim, essa coisa maluca, né? Acho até melhor filme do que o celular com a internet doida que faz com a nossa cabeça, né? Mas isso, eu ia falar bem pouquinho sobre bebês, olha que você me fez falar. Quase acabou já a live aqui só falando sobre bebês. Mas aí isso é muito, muito bacana, aí, Lê. E essa questão que você mencionou dos bebês, né? Até terem prazer até em se machucar para atrair atenção, já reparei que as pessoas idosas também fazem muito isso, né? Ah, todo dói, né? Vamos lá cuidar, fazer carinho, levar para o hospital. E tem que ter esse carinho mesmo, porque às vezes a gente até esquece também das pessoas idosas, não é mesmo, Ilan? Verdade. Não, com certeza. Sabia que é muito interessante, porque eu fiz muito, né? Mas eu fiz alguns trabalhos pontuais com idosos, né? Com a terceira idade e tudo mais. E é muito parecido em algumas coisas também com trabalhar com criança, em alguns aspectos, né? E eles também amam histórias, amam... E é engraçado que quando você trabalha com histórias, eu vou ficar emocionado porque eu vou lembrando das coisas que eu tive. Eu tive experiências bem emocionantes, né? Com terceira idade, em asilos e tudo mais. Foi pouca coisa, mas me tocou bastante, porque eles vão ter... A história, ela puxa muito a memória, né? Então eles vão lembrando de coisas e vão te falando. Aí é bem tocante mesmo. É bem tocante. É parecido mesmo. Muito bem. Então, quem trabalha, só deixa eu falar, quem trabalha com idoso, assim, eu falei dos bebês, né? É muito legal você trazer isso de lado, mas quem trabalha com idoso, vocês estão me escutando aqui, você tem uma pessoa na sua casa de muita idade, ou você trabalha no asilo, ou conhece idosos, assim, que não podem, tem muitas dificuldades e estão com problemas assim, assados. Experimente ler histórias infantis para eles, de qualidade. Vocês vão ver que experiência maravilhosa. Quantas memórias vêm. É muito emocionante. É muito emocionante. É demais, demais. Eu também estou com você. Eu adoro bebês e adoro pessoas idosas também. Não só para contar a história para eles, mas principalmente para ouvir as histórias deles também. Pessoal, eu agradeço quem está colocando aqui o perfil do Ilan Breman, que tem um N aí, tem uma armadilha no sobrenome do Ilan, que é a letra N.
Então, continuem colocando aí para mim, por favor, o Instagram do Ilan, porque nós recomendamos, né, muito o perfil do Ilan. E também não tem nenhum tipo de constrangimento de vender livros, tá? De apresentar livros, porque é coisa boa, né? É coisa muito boa. E uma padaria, por exemplo, comprar um cigarro, eu fico pensando, sabe? A pessoa que está ali vendendo um cigarro para alguém é muito constrangimento, né? Mas realmente, distribuir coisas boas, apresentar coisas boas, né? Não tem problema nenhum. E outra coisa, no perfil do eu não é só vender livro, tem muita coisa interessante, ele é muito culto, né? Nem todo mundo aqui sabe, mas ele é mestre, é doutor em educação, ele fez psicologia e é da USP, da Universidade de São Paulo, uma escola muito boa. E o Will é uma pessoa muito disciplinada, vocês viram aí o preparo dele para ir contar a história para o bebê, né? Outras pessoas talvez fossem lá meio que sem preparo algum, ele se preparou. É uma lição para a gente. Até nas entrelinhas aqui da sua fala, viu, Ilan? Nós aprendemos lições. Muito obrigado aí por isso e parabéns também por isso. Imagina, eu que agradeço. Eu estou vendo que o pessoal aqui perguntando aqui, eu vi uma pergunta que dicas de livros para crianças de 2 anos e tudo mais. De novo, assim, entra, quem pediu a dica, assim, entra no meu Instagram. Então vamos lá, escrevam aí, pessoal, para o pessoal pegar aqui, @Ilan, ILAN, .Brenman. E lá no meu Instagram tem um link, que é o link que fica lá no site. E tem lá no link um monte de conteúdo, e tem um dos conteúdos que chama Biblioteca Ilan Brenman. E dentro da Biblioteca Ilan Brenman, eu separo, tem uma separação, tem bebê leitor, tem as faixas etárias, tem muitas, né? E aí, você gostando do livro, aí você procura na sua livraria preferida, no seu site preferido para comprar, você faz a busca aí pelo melhor valor, as promoções que existem, às vezes as promoções estão nas livrarias, às vezes estão nos sites, e aí você procura o melhor valor para comprar o livro, né? E eu sempre falo, sabe que é importante, Edivaldo? As pessoas falam muito para mim, né, sobre a questão do livro, né, e falam, não, mas o livro é caro e tudo mais, que é uma loucura falar que o livro é caro em relação a um salário mínimo, sim, mas ao mesmo tempo o livro é o brinquedo que nunca gasta, né? Eu sempre falo, o brinquedo que nunca gasta. E quando você fala de livro, você fala de investimento, né? Você fala de algo que vai ficar para sempre. Às vezes você vai comer um lanche, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, eu sempre falo, mas você vai comer um lanche com a sua família de 4 pessoas, um lanche no McDonald's da vida, você vai pagar R$ 150, R$ 200 para um lanche. E assim, aí você vai pegar um livro de qualidade de 40, de R$ 50, e vai montar uma biblioteca para o seu filho ou para você, que seja um livro por mês, um livro a cada 2 meses. Gente, isso é para sempre, isso ninguém te tira. O hambúrguer você comeu, delícia, mas depois vai embora. Sim, pô, acabou, né? Então, assim, o livro transplanta memória. Estou contando isso para vocês. Você não tem noção, Edivaldo, o que aconteceu né, no comecinho do ano aqui. Eu me esbaldei aqui de emoção, porque eu tô como tá passando os anos, né? Vou fazer 50 anos esse ano. Agora em março, e muita coisa aconteceu na minha vida, né? Eu passei por muitas experiências com educação e tudo mais. Aí sempre aparecem coisas do tipo, assim, né? Falando do valor do livro, né? Então apareceu uma pessoa no meu Instagram me contando que eu tinha ido para a escola dela, uma escola pública, e que eu marquei ela profundamente com as histórias, que eu tinha lá ido lá contar, ler as histórias para ela, uma escola pública que eu gosto muito, aliás, que eu ia direto, na verdade. E essa criança marcou, como ela estava no terceiro ano, né, do Fundamental 1. E agora essa criança era um homem com filhos, falando assim, Ilan, eu estou lendo as suas histórias para o meu filho e tá tão emocionante. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar emocionado. Que essa coisa que é isso, o livro é isso. Acho que a pessoa nunca ia falar assim, nossa, não, porque eu comi um Big Mac. E o Big Mac me marcou profundamente. Claro, gente, eu adoro o Big Mac, nada como, mas eu falo assim, da relação que a gente tem com o livro, né? O livro é o brinquedo que nunca gasta. Então, você, educador, a sua relação com o livro, ele tem que ser uma relação umbilical. Umbilical. Se está sem grana de comprar o livro, vai para a biblioteca, retira o livro. Leia o livro. Se você está sem dinheiro, isso acontece comigo, com todo mundo, gente. Não está fácil para ninguém. Sim, então, a desculpa hoje de não ter grana para o livro não é verdade. Então você pode ir na livraria e ler meus livros sem comprar, mas eu quero ler, eu quero saber o que não está falando. Agora, se você tem esse dinheiro e está sobrando, você assim, eu vou lá, enfim, em vez de comer meu Big Mac esse final de semana, eu vou comprar um livro para meu filho. Cara,
é tão importante quanto, vocês entenderam? Ah, eu vou comprar um celular para o meu filho ou para mim 15 vezes. Faz o que quiser com o seu dinheiro, mas um celular custa R$ 1.000, 1.500, 2.000, mais. Um livro custa 50, a gente reclama. E disso que eu estou falando, do valor que a gente dá para isso. E, de novo, o livro fica para sempre, gente. Então, quando você pega um livro, você, professor, que pode mudar a sua vida e te impactar, isso vai dar retorno para você, de qualidade cognitiva, de qualidade de vida, de compreensão do mundo, de crescer no mundo. Isso vai retornar para você. É quando você precisa comprar um livro para adulto mesmo, né? A gente fala de livro infantil, que é a minha área, mas tem livro para adulto também que é importante, né? Que é super, super importante, né? Então, não sei, eu acho que às vezes a gente olha para o livro e hoje em dia eu acho que ele é mais importante do que no passado, exatamente por causa do celular, sabe, Edivaldo? A gente, esse mini curso de hoje, a gente está falando de socialização, de psicologia, mas tudo isso hoje está sendo torturado e massacrado pelo mundo digital. Então, o livro hoje entra como um respiro, como um freio dessa loucura que virou o mundo digital, que está deixando as pessoas doidas, que tá deixando as pessoas completamente fora do eixo. Fora do eixo. O livro volta, você lê história para o seu filho, para você mesmo, volta você para o eixo, te coloca em contato com você mesmo, né? Provoca emoções diferentes, trabalha com outros pontos no seu mapa mental. Né? Nosso cérebro é um grande mapa com vários pontos. Quando a gente lê um livro, esses pontos que se iluminam no nosso cérebro, no nosso córtex, ele é diferente, ou no interno, é diferente do mundo digital. Né? Bem diferente. Por exemplo, agora vocês estão aqui comigo no mundo digital. A gente está numa conversa que tem começo, meio e fim. Isso é muito legal do mundo digital. Mas imagine se vocês não estivessem comigo, estivessem agora no Instagram, passeando. Reparem, a gente fica passeando sem começo, meio e fim, numa roleta infinita. Vai indo para cá, indo para lá, indo para cá. Não é um começo. Daqui a pouco a gente vai terminar a nossa live. Então tem começo, meio e fim. Isso fica uma coisa boa para o cérebro humano. O livro permite isso. Tem começo, meio e fim. Isso, a criança, para ela, é fundamental saber disso. Que o mundo não é um presente eterno, que é o mundo digital. O tempo inteiro é o presente, aquele momento. A gente não pensa no passado, não pensa no... É tudo momento. O que está fazendo o nosso artista agora. E não é assim. Aliás, eu tenho um livro muito legal que chama Agora. Um livro bem legal. Que eu tenho esse livro bem bacana, né? Enfim, mas eu sou apaixonado pelos livros. Bom, dá para ver, né, gente? Dá pra ver. Eu sou apaixonado pelos livros e eu acho que eles realmente mudam a vida das nossas crianças. Né? Se a gente não tá... A gente tem mais dificuldade, mas a criança, ela tá com o cérebro muito aberto. Né? Se a gente introduzir isso na vida dela desde cedo, isso é muito, muito bom. Por isso, depois procurem lá a minha biblioteca lá no Instagram, que vocês vão curtir. Eu quero mandar aqui um abraço para a Cícera e para todo mundo que está participando aí, comentando e sintetizando algumas perguntas aqui, Ilan. E vou te fazer uma provocação para você, o seu lado psicólogo, né? Você que pode separar esse lado. Eu queria que você comentasse esse seu livro aqui, né? Pais ou Refém dos Filhos. É um livro que um dos que serão sorteados amanhã, que está autografado. Comentasse, sabe por quê, Ilan? Porque hoje muitos aqui são pais, são mães, né? Têm as dificuldades de socializar as crianças, especialmente diante desse desconhecido, né? Que é o mundo digital. A criança entra, começa, é uma teia, né? Puxando a criança o dia inteiro no celular, vai almoçar, tá lá com o celular, né? Vai para a escola, leva o celular, não consegue prestar atenção em outra coisa, fica num ritmo alucinante. Então, eu queria que você fizesse um link entre esse seu livro, entre o seu lado psicólogo e também, né, sobre a socialização. Esse livro, Pais ou Reféns dos Filhos, aliás, só para vocês saberem, esse livro está com um baita desconto, galera, lá na Amazon, Edivaldo. O pessoal entra na Amazon, põe esse livro, está um baita desconto. Eu não sei porquê, eles às vezes põem desconto, sei lá. Então, você pode ir lá comprar na Amazon, dá para comprar, assim, não sei, enfim. Vocês procurem. É um livro que é uma coletânea de textos que eu escrevi durante muitos anos em revistas importantes do país, de educação. Então, tem uma coletânea de vários artigos em jornais, revistas, algumas reflexões que eu fiz também inéditos, textos inéditos. E eu falo bastante sobre essa questão do mundo digital, né, versus o mundo real. Né? E o que a gente tem visto, infelizmente,
é que as crianças, elas estão, como nós adultos, as crianças estão adoecendo com o mundo digital. Estão adoecendo mesmo, principalmente psiquicamente, né? Porque é tanta exposição a esse mundo que começa a ter problemas de aprendizagem, problemas corporais. Então, eu tenho amigos e amigas fisioterapeutas, olha que maluco isso, olha que maluco, Edivaldo, isso, me falando que eles nunca, assim, no passado isso não existia, mas eles nunca atenderam nas suas clínicas de fisioterapia tanta criança. Aí eu falo assim, por que assim? Por que? Assim, porque eles estão usando tanto tempo tablet e celular e ficam estátuas paralisados sem se mexer, que vai afetando a coluna, vai afetando. Tá tendo problemas né, físicos. E também oftalmologistas falando da questão do olho, né, da visão. Então, assim, olha que loucura, isso é uma questão física. A criança, gente, o bebê, a criança pequena, ela é elástica. Ela consegue chupar o dedão do pé e tudo bem. Eu lembro das minhas filhas como elas eram elásticas. E de repente você dá um aparelho desse, ela fica paralisada. Ela não se mexe mais. Mentalmente também. A criança, ela é elástica. De repente você dá um celular, ela fica só naquele mundo cheio de luz, de estímulos, que vai jogando serotonina no cérebro dela, que é isso que faz, né? Essa coisa do prazer, do vício, né? Vai jogando e ela não consegue sair daquilo. Eu tenho gente ao meu redor, eu tento falar com eles, é difícil tirar. Isso por que é difícil tirar? Porque você precisa tirar e oferecer alguma coisa no lugar, Edivaldo. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo há muitos anos no interior de São Paulo, né? Eu dou muita palestra em prefeituras, né? Então, se tiver aí prefeituras, tem pessoal que está aqui de prefeituras aqui do Brasil, fala lá para o secretário de Educação me chamar para palestrar aí na sua cidade, que eu dou muita palestra. Estou indo agora para o interior de Minas fazer uma palestra, eu vou para o interior do Rio Grande do Sul dar uma palestra, tudo prefeitura em fevereiro, então eu vivo circulando aí pelo país. E aí eu estava dando uma palestra no interior de São Paulo, numa prefeitura, e exatamente sobre o mundo digital, sobre esse mundo. Aí uma professora no final, o Edivaldo sabe que eu adoro perguntas, né? Que as pessoas perguntem, né? Sempre, né, eu peço para Thali falar, fala para o Edivaldo fazer perguntas no final, porque eu gosto de perguntas. Porque me tira do meu roteiro, que eu faço um roteiro aqui, me tira um pouquinho do roteiro. Eu sempre gosto de sair do roteiro. E aí eu abri para as perguntas, né? E a pessoa está perguntando aonde Rio Grande do Sul, eu vou estar em Bento Gonçalves. E depois me siga no Instagram, eu aviso no Instagram depois lá onde vou estar. E aí, assim, eu tava nessa palestra, e terminou, eu abri para as perguntas, e uma professora levantou a mão, tinha umas 500 pessoas, falou assim, Ilan, você precisa me ajudar. Eu falei, se eu puder. Meu filho fica o dia inteiro com o celular na mão. O que eu faço? Aí eu perguntei para ela, professora, quantos anos tem seu filho? Ela respondeu, 4 anos. Falei, 4 anos? Tira o celular da mão dele. Aí todo mundo começou a bater palma. Aí eu comecei a rir, falei assim, gente, vocês têm noção que estão batendo palma por uma coisa óbvia? Aí eu lembrei, elas riram mais ainda, porque eu lembrei do Brecht, que foi um teatrólogo, um dramaturgo alemão, e o Brecht dizia que é obrigatório a gente falar o óbvio. Precisamos falar, as pessoas às vezes não sabem o óbvio. E se o menino tem 4 anos, você é a mãe desse menino, pelo amor de Deus, tira o celular da mão dele. Se o seu filho de 4 anos fala, mamãe, eu quero pôr o dedo na tomada, o garfo na tomada, eu posso? Você fala, não, você vai deixar. Mamãe, eu quero entrar no mar com ondas de 3 metros. Não, filho, não pode. Ele tem 4 anos. Mamãe, eu vou pôr a minha cabeça dentro da boca de um leão. Não, filho, não pode. Então, assim, um menino de 4 anos tem uma mãe, tem um pai. Tira da mão do seu filho. Não tem desculpa. Ele não são as minhas filhas que eu não posso mais fazer isso. Minha filha tem 19 anos. Você tá maluco? Né? Eu converso com ela. Não posso falar assim. Eu posso falar assim, filhota, tá muito celular. Ela, tá bom, pai. Eu não posso tirar mais da mão dela. A minha filha adolescente também já passou essa fase. Mas quando elas eram crianças, eu tirava. Eu colocava limite. E elas me agradecem hoje por causa de... Você entendeu? Então, no lugar tem que fazer alguma coisa. Então, você tira o celular. O que você faz no lugar? Você coloca alguma coisa no lugar. Alguma coisa você coloca no lugar. E o que você coloca no lugar?
Criatividade. Criança de 4 anos adora desenhar, adora brincar, argila. De novo, ver um filme é melhor que isso. Pôr livros na mão dele. Fazer uma pipa junto com ele. Ah, não consigo fazer pipa. Criatividade, eu fazia circuitos em casa e vinha trabalhar. Então, montava circuitos em casa. Um dia a gente podia fazer só uma live só sobre isso. Os circuitos que eu montava em casa, com as cadeiras e tudo caseiro. Elas passavam um tempão e eu trabalhando. Papai, acabou, ia fazer outro circuito. Entendeu? Assim, pronto. Não, é melhor deixar com o celular. Se vai deixar com o celular depois reclama. Porque vai vir problema. Vai ter problema com socialização, com indisciplina. Vai ter milhões de problemas. Gente, é uma live específica que a gente pode fazer só sobre isso. Então, assim, leiam no meu livro. Mostra de novo o livro. Pais ou reféns dos livros, dos livros Pais ou Reféns dos Filhos. E tá cheio de textos. Esse é um deles, né? Tem vários, né? Vocês vão amar. Entra lá na Amazon, que está em promoção agora, vocês vão adorar. Eu tô vendo aqui, Edivaldo, as pessoas aqui enlouquecidas aqui aqui no... Ai, vem aqui para minha cidade, no interior de Alagoas, vem aqui. Eu viajo bastante. Cara, entra no meu Instagram, tem lá um Faça Contato. Aí vocês vão falar com a Thalia que organiza as minhas viagens para as palestras. Tem que falar com o secretário de educação, com o município. Aí organiza a minha ida para as prefeituras. E eu tenho feito bastante isso já nos últimos anos, né? Na pandemia, não, infelizmente, eu fiz algumas online, mas nada como tá pessoalmente. Então, vocês falem lá com os secretários de educação e da cidade de vocês, os coordenadores. Aí entra no meu Instagram, tem lá um Faça Contato para palestras. Vocês vão falar com a Thalia, que trabalha comigo, e ela organiza isso, passa toda a logística. Eu vivo fazendo isso e adoro, né? Já fui para o Piauí, já fui para Oeiras, que é interior do Piauí, fiz. E vocês não têm noção dos lugares que eu já conheço. Só vai aparecendo, acho que não tem um estado, pode falar qualquer estado aí que eu não fui. Eu fui para Sergipe, já fui para Sergipe também. Pode falar o nome que eu fui para tudo que não tem estado que eu não fui. É claro que municípios eu não fui para todos, mas estados eu fui para todos. Municípios não dá, né? São 5.000. Acho que eu fiz algumas centenas, né? Todos eu não fiz, né? Acho que nem tenho tempo hábil de vida para fazer todos, né? Mas acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Willa, eu gostaria que você terminasse talvez essa nossa live contando uma história que você acha que vai nos ajudar nesse tema da socialização. Pode ser? Pode. Deixa eu ver aqui uma coisa que legal. Eu vou contar para vocês. Eu vou mostrar, na verdade, eu quero mostrar um dos livros, talvez, esse livro aqui, a Thalia falou que vai mandar para você, Edivaldo, aqui para o próximo sorteio que vocês vão fazer. É um livro novo que eu publiquei, que talvez seja um dos livros... Bahia eu já fui. Ih, gente, Bahia, eu conheço muito Bahia. Maranhão eu já fui, estive ano passado na Bahia. Conselheiro Lafayette não estive ainda. Assim, eu tô desesperado. Roraima. Ah, você acha que me pegou, né? Eu fui para Roraima já. Pernambuco também, Rio Grande do Norte também. Fui também, mas não precisa ir para sua cidade. Tenhaçu, não conheço Tenhaçu. Eu vou falar de um livro. Gente, eu queria muito que vocês comprassem esse. Ilan, se você indicasse um livro para comprar, qual seria? Para a gente começar a brincar e entender o que é a potência do livro. É esse aqui. Aliás, saiu hoje na Folha de São Paulo sobre esse livro, na Folhinha, a primeira página da Folhinha. Que é um dos livros mais legais que eu já fiz, acho que na minha vida, assim, para falar da importância do livro. Que é esse aqui, ó. Desligue e abra. Olha que legal, Edivaldo. Sabe essa coisa de... Ó, desligue e abra. Essa coisa de desligar o quê? Desligar o celular e o tablet e abrir o quê? O livro. Desligue e abra. Esse livro, vocês não têm noção o que está chegando na minha casa de experiência. Foi lançado agora faz um mês. Está na Amazon. Comprem na Amazon. Vocês vão estar em promoção também. Desligue e abra. E o livro é tão legal que ele começa, você abre o livro, olha que legal. Uma coisa super colorida, que já é uma coisa legal. Por quê? Para mostrar que o celular, né, é isso aqui. O livro já tem outra possibilidade mental. Tem essa explosão. É tão legal. É um livro que dialoga com a criança. E olha que legal. Que é difícil mostrar aqui digital, né? E o livro, ele fala com a criança, fala assim, abriu? Que bom. Mas desligou mesmo? Coragem. Não vai doer. Ele ainda está perto
de você, não é? Ó, ele, que é o celular, está perto de você. Ele não tem asas para fugir. Coloque longe, longe de você. Ele não vai chorar. O celular não vai chorar, gente. Muito bem, vamos continuar? Sua cabeça, é o livro falando, olha lá, o livro falando, ó. Sua cabeça é muito mais poderosa do que ele. Ele é o celular. Quer ver? Aí tá aqui, ó. Feche os olhos e imagine um leão. Feche os olhos. Vocês, imagine um leão. Duvido que o celular ia fazer coisa tão legal quanto isso. Agora, um leão com um corpo de tartaruga. Imagina fazer isso com a criança. Um leão com um corpo de tartaruga. Agora, um sorvete com os cabelos de uma arara. Esses cabelos são feitos de marshmallow. Uau! Duvido que ele teria sido tão rápido e criativo como sua mente. Quer mais imagens para sua cabeça? Se não, é só pular essa parte. Mas se sim, lá vai. E o livro começa, olha que lindo, gente, a propor imagens e tudo mais. Mas o livro vai além. Chega uma hora e ele fala assim, e tem mais. O seu corpo é muito mais legal do que ele. Ele é o celular. Ele quer que você seja uma estátua. Eu não. Então, preparado? Me segure e pule 10 vezes com um pé só. Então, é para fazer o quê? Você para pegar o livro e pular 10 vezes com o livro, com um pé só. As crianças estão enlouquecendo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aí a criança pula. Aí vem mais. Agora, atenção. Você vai me fechar. Calma, ainda não. Deixa eu acabar de explicar. Depois de me fechar, você vai me jogar para cima e bater palmas uma vez. E me pegar de volta. Aí embaixo eu coloquei assim, cuidado. Se você é um pouco atrapalhado como eu, coloque um capacete. E veja se acima de você não tem algo para cair na sua cabeça. Aí o que é? Você fecha o livro, joga para cima e bate uma palma. Gente, vocês não têm noção o que causa isso. Aí a criança faz, vai. Agora, de novo. Mais 2 vezes. 3 vezes. E elas fazem, jogam para cima. É muito legal, gente. Se eu cair no chão, não tem problema. Sou forte e muito resistente. Muito mais que ele ali. Minha família tem milhares de anos. E ele ali, e ainda vai ter que esperar um tempão para que seu familiar mais antigo chegue aos 100 anos. Você quer mais? Se a resposta for não, é só me fechar e depois me encontrar. Se sim, vamos lá. Pode me fechar novamente. Calma, ainda preciso explicar. Depois de me fechar, você vai procurar objetos que possam ser empilhados. O que quer dizer empilhados? São objetos que podem ser colocados um em cima do outro. Por exemplo, borracha, bloco de madeira. Olha a ilustração, vai te ajudar. Cuidado, nada de objetos de vidro e pontiagudos. Está com os objetos? Então você vai me fechar e ainda me segurando, tentar equilibrar 2 objetos em cima da minha capa. Então a criança fecha o livro e coloca objetos em cima do livro. E vai equilibrando o livro. E vai fazendo coisas assim em cima. Gente, é muito legal. Mas não terminou. Tem muito mais coisa. Então eu quero que vocês, depois daqui, vocês vão lá na Amazon.com.br, põe lá Desligue e Abra, compram esse livro, chegar na casa de vocês, vocês me contem, me mandem posts mostrando como funciona isso na sua casa, que é muito legal. É isso. Muito bem, eles estão chegando aqui ao final. Talvez até o Instagram nos expulse, mas muito obrigado pela sua contribuição nessa 12ª semana, Ilan. E vamos nos encontrar mais vezes aí para frente, viu? Ai, com certeza, eu que agradeço. De novo, pessoal, leiam livros, falem, cantem, brinquem, saiam um pouco do mundo digital, falem para os seus filhos, para os seus alunos irem para o mundo real. O mundo real é muito mais interessante, é muito mais saboroso, é muito mais colorido, tá? E o que eu posso ajudar vocês, de novo, vocês entrem lá no meu Instagram, corram lá, ilan.brenman,
tem a biblioteca com os livros, tem textos, tem vídeos. É um Instagram muito, muito bacana, tá bom? Agradeço demais esse encontro, Edivaldo. Obrigado por mais essa semana pedagógica, tá? E a gente se vê numa próxima. Boa semana aí, bom encerramento amanhã. Obrigado, Ilan. Parabéns aí, gostamos, adoramos.